a participação do Gilberto, eu já passo adiante, né, para o segundo debatedor, Dr. Ronaldo Curado Fleury. Atuamos em muitas sessões no TST, é Procurador-Geral do Trabalho, ingressou na carreira do Ministério Público do Trabalho em 1993, por concurso público de provas e títulos, foi promovido ao cargo de Subprocurador-Geral do Trabalho em 2009, é bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Associação de Ensino Unificado do Distrito Federal, possui especialização em Relações Trabalhistas, Negociação Coletiva, em curso promovido pela Organização Internacional do Trabalho, em parceria com a Universidade Castilla de La Mancha, em Toledo, Espanha, e Universidade de Bolonha, Itália, com defesa da tese Sindicalismo Brasileiro, Perspectiva para o Futuro. Então, agradecemos a sua presença e, com certeza, teremos continuidade desse debate enriquecedor. Com a palavra, doutor Ronaldo. Tem que levantar um pouco. Boa tarde a todas e todos. Queria cumprimentar na pessoa do ministro Hugo Scheumann, companheiro lá do TST, sempre que os encargos da gestão do Ministério Público do Trabalho me permitem, eu procuro sempre estar presente. Queria cumprimentar também o doutor Gilberto Petri. Petri ou Petri? Petri. Petri. Doutor Ney Maranhão. Eu preparei uma apresentação, mas algumas colocações que foram feitas aqui me obrigam a não fazer um debate direto, não é o objetivo, mas me chama a atenção e eu creio que eu devo fazer um pequeno preâmbulo sobre elas. Primeiro, o ministro colocou muito bem do assodamento das discussões, e eu participei a partir da edição do PL 6787, que foi encaminhado. Nós comparecemos na Câmara dos Deputados, participamos de várias audiências públicas, e eu, vários colegas, como, por exemplo, aqui de Porto Alegre, o colega Paulo Juarez, que é coordenador nacional da nossa Coordenadoria de Combate às Fraudes Trabalhistas. E a grande sensação foi que estávamos ali fazendo papel de bobo. Ou seja, estávamos ali com uma função muito clara de tentar dar uma legitimidade para algo que não foi legítimo. E eu ouvi por várias vezes de vários parlamentares que lutaram pela aprovação da reforma: não, houve discussão, o Ministério Público do Trabalho foi ouvido várias vezes, a magistratura trabalhista foi ouvida, os sindicatos foram ouvidos. Foram ouvidos? Para mim, ser ouvido é outra coisa. Uma coisa é deixar falar, outra coisa é ouvir. E a primeira parte do tal acordo que teria sido feito, ministro, eu lembro que eu estava na CCJ do Senado, quando o senador Romero Jucá bradou com um papel na mão, falando que ali tinha um documento assinado pelo presidente da República, onde ele teria se comprometido a vetar pontos do projeto, aí então já o PLC 38, e regulamentá-los por medida provisória. A primeira parte do acordo já foi descumprida, não houve vetos. Ou seja, o que teria possibilitado a aprovação pelo Senado, o que teria possibilitado com que o Senado abrisse mão de exercer o seu poder-dever de legislar em prol de outro poder, já não foi cumprido. Tem, claro, uma série de colocações que o doutor Gilberto Petri colocou, que a gente poderia ficar aqui debatendo,
questão, por exemplo, orçamentária que foi colocada, né? Talvez se a gente não tivesse permitido que tantas desonerações vergonhosas, criminosas fossem recentemente aprovadas pelo Congresso Nacional, a situação orçamentária não tivesse tão grave, a ponto de, antes de ontem, quarta-feira, nós, Ministério Público do Trabalho, chegarmos à necessidade de ajuizar uma ação civil pública lá em Brasília, está na 21ª Vara do Trabalho, para que o Poder Executivo possibilite que as forças-tarefa de combate ao trabalho escravo permaneçam. Eu estou falando de trabalho escravo. Não há orçamento no Poder Executivo, no Ministério do Trabalho, para a fiscalização do trabalho escravo. Quanto que foi liberado de emendas orçamentárias recentemente? Seja para aprovar a reforma trabalhista, seja para aprovar, ou melhor, para impedir o processamento do presidente da República no Supremo. Talvez, se houvesse um maior comedimento na cara de pau, a gente não chegaria a esse ponto. Algumas questões também, para esse percentual, o doutor Gilberto falou que 95% das ações do mundo trabalhista são da Justiça do Trabalho. Eu sugiro, aconselho a leitura de um artigo do doutor Cássio Casagrande, professor no Rio de Janeiro e procurador do trabalho, onde ele mostra que o dado não é nem 95%, o que foi divulgado seria 98%. Ele fez uma pesquisa, quem teria dito isso a primeira vez foi o doutor José Pastore. E quando questionado, ele falou, não, isso aí quem me passou foi o presidente da Riachuelo. Estou falando que está escrito lá. E os números, basta a gente comparar só com um país, com a Espanha. Em 2016, se juntar Brasil e Espanha, 40% das ações dos dois juntos foi da Espanha. O Brasil, 60%. Bem, então, só nos dois já não dá. Se a gente colocar todos os outros, e eu confesso que se alguém um dia, o presidente da Riachuelo, o José Pastor, ou quem quer que seja, fez esse estudo, eu duvido que ele tenha olhado a justiça em Vanuatu, no Sri Lanka, porque para a gente dar um dado, a gente tem que fazer uma pesquisa. A gente não pode ser responsável de jogar ao ar números. Também foi colocado aqui que a CLT é velha. Eu fico imaginando o Código Comercial, né? Eu confesso que eu estudei na época, chamava Direito Comercial, né? Eu tinha pânico de Direito Comercial. A única coisa que eu aprendi foi que tinha mais no Brasil era a sociedade de comandita simples. Depois eu descobri que não tinha nenhuma. Ou seja, eu não aprendi nada. E a nossa CLT, ao longo desse tempo, ela já sofreu 85% de alterações. 85%, 85% e alguma coisa por cento da CLT foi alterada. Então a CLT não é exatamente aquela que foi feita em 1943. E, basicamente, duas partes dela estavam bem preservadas, vamos dizer assim. Sistema sindical, que não alterou na reforma trabalhista. O que alterou foi retirada de fonte de custeio do sindicato. E processo do trabalho. Processo do trabalho que inspirou o Código de Processo Civil novíssimo. Também
também algumas questões foram colocadas, né? Não foi retirado o direito ao adicional noturno, não foi retirado a proteção contra a discriminação. Poxa, mas espera aí, isso aí é emenda constitucional, teria que ser emenda constitucional. Até onde a reforma é reforma de legislação. E aí é a observação final que eu gostaria de fazer, e aproveitando aqui que nós estamos com uma plateia majoritariamente de magistrados. Recentemente eu recebi um vídeo de de uma palestra que o deputado Rogério Marinho fez, que foi o relator da reforma na Câmara dos Deputados, onde ele falava, mais ou menos o que o senhor colocou, mas de uma forma mais contundente, como aliás é típico do deputado Rogério Marinho, ele é bem contundente. Falou, eu ouço aí falando que juízes agora querem interpretar a lei. E os procuradores estão falando que não vai ficar assim não, que eles vão entrar com a ação. Juiz é para aplicar a lei e procurador só para fiscalizar. Como diria a história, né? A minha tranquilidade e o meu otimismo é que ainda há juízes em Berlim. Passando agora especificamente para a minha palestra, que eu já perdi um bocado de tempo aqui. Modernidade trabalhista. Palavras é uma coisa interessante, né? O que para uns pode ser modernidade, para outros pode ser retrocesso. Isso é muito comum na política, usar um termo, não, esse termo aqui fica muito negativo, vamos usar esse outro que é positivo. Então, se fala modernização da justiça do trabalho. O que nós vamos fazer para modernizar? Primeiro, vamos pegar tudo que existe hoje que é considerado fraude. Pejotização, terceirização ampla, contrato 0 hora, eu me recuso a chamar de contrato intermitente. Tá? Contrato 0 hora. E várias outras possibilidades que eram feitas como fraude. Vamos institucionalizar a fraude. Pronto, agora é tudo legal. Poxa, mas espera aí, isso aí você está transformando o ilegal em legal. Não, eu estou trazendo para o mundo da formalidade. Palavras. O primeiro, e aliás foi o fundamento principal pelo qual o governo remeteu o PL, então 6787, para o Congresso Nacional, foi sob o fundamento de que havia necessidade de criação de empregos. O desemprego estava galopante, vamos criar empregos. Aí eu pergunto, flexibilizar a legislação trabalhista cria empregos? Só se for no Brasil. E por que só se for no Brasil? Porque em lugar nenhum do mundo criou. Temos várias experiências no mundo inteiro de flexibilização, experiências recentes. Europa, na América, em lugar nenhum a flexibilização levou à criação de emprego. 10, 15 anos atrás, vivíamos quase o pleno emprego no Brasil. Com qual legislação? Com qual legislação? Nos anos 90, promoveu-se uma pequena flexibilização, criando contrato a tempo parcial, contrato temporário, etc. Quantos empregos foram criados ali? 0. Eu nunca fui empresário, nem posso ser, por ser procurador. O ministro, o doutor Ney, muito bem sabem disso, tirando faculdade de Direito em Brasília, eu não posso ter nada.
né? E, claro, aliás, no meu caso, nem faculdade de Direito, porque eu não sou do Supremo. Eu não posso ter nenhum emprego, nenhuma empresa, mas vamos supor que eu tivesse uma empresa, eu tenho uma padaria, eu tenho uma produção de pães. Vamos supor que eu tenha 5 empregados. Eu consigo produzir os pães, eu vendo esses pães, estou tendo lá meu lucro. Dia 13 de novembro, opa, está valendo a reforma? Posso contratar mais barato? Vou contratar mais 5. Funciona assim? Eu acho que não. Eu vou contratar só porque está barato? Sem a necessidade de produzir mais pão? Eu vou contratar na hora que tiver a procura por pão aumentar. A hora que a demanda aumentar. Aí sim eu vou contratar, porque eu vou precisar de mão de obra, de força de trabalho para vender mais. Eu trago aqui 2 exemplos, a situação da Espanha e do México, que fizeram flexibilização na legislação trabalhista e não houve a criação de empregos, mas apenas a troca de empregos protegidos por empregos desprotegidos, por formas de trabalho alternativas. Exemplo como, por exemplo, do México, que teve a extinção de 1,2 milhão de empregos por prazo indeterminado e a criação de 1,2 milhão de empregos por formas alternativas, terceirização, jornada intermitente, chamada, né, o contrato 0 hora, pejotização e etc. Na Espanha, atualmente, 36% dos trabalhadores recebem menos de um salário mínimo. O presidente do Banco Central do Banco Central Europeu é um banqueiro, palavras de um banqueiro. Deu recentemente uma entrevista ao País, onde afirmou que a Espanha está tendo a maior dificuldade para sair da crise, daquela crise que começou lá em 2008, justamente em razão do grau de flexibilização das relações trabalhistas que implantou e o abismo social que gerou um déficit de demanda e as empresas não conseguem se reerguer. Somente agora, no começo deste ano, 2017, que houve um crescimento ainda muito tímido do emprego na Espanha. Aqui 2 estudos, um feito pela OIT, aliás, o outro estudo não está aqui, está ali. Não, aqui traz 2 estudos, perdão. Um estudo feito entre 1970 e 2010, Suécia, Reino Unido, Estados Unidos, França, Alemanha e Japão. Conclusão: não há qualquer relação do direito do trabalho, em geral, com o nível de desemprego. O outro estudo, feito pela OIT em 2015, analisando a situação de 63 países desenvolvidos em desenvolvimento. Conclusões: diminuição da proteção dos trabalhadores não gera emprego e não reduz a taxa de desemprego. Contratos indeterminados implicam maiores salários que outros tipos de contratos. São conclusões feitas por entidades, até a prova em contrário, independentes, e que retratam a realidade com números da situação. Isso aqui é a questão do ministro Maurício Godinho, eu vou até pedir licença para passar por conta do tempo. Qual é o Brasil que a gente vive? Temos realidades absolutamente distintas. No meu caso, como procurador-geral, eu tenho uma visão um pouco mais ampla por conhecer a realidade desde aqui do Rio Grande do Sul, obviamente a realidade das nossas ações, e também do Amapá, de Roraima, do Acre,
E a nossa realidade em São Paulo é essa notícia que está aí na tela. Famílias de classe alta mantêm imigrantes em condições análogas a escravos em São Paulo. Trabalhadoras filipinas e de outras nacionalidades, mas na maioria filipinas, que eram aliciadas, trazidas para o Brasil por 5 empresas, 3 pessoas jurídicas e 2 pessoas físicas, e eram escravizadas em grandes casas pela alta classe em São Paulo. A CLT tem que ver isso aí. A CLT tem que ver uma situação como nós pegamos agora em Minas Gerais, de uma trabalhadora de 68 anos, analfabeta, em que a patroa dela, não contente em não pagar salário, ainda se apropriava dos proventos da pensão do ex-marido. É desse Brasil que a gente está tratando, de um Brasil que tem crianças trabalhando ainda na rua, de um Brasil que tem trabalho escravo. A nossa Constituição, ela está centrada na pessoa humana. E eu acho que é aí que está a grande questão e o grande desafio que cabe a nós, todos os operadores do direito. A interpretação da reforma trabalhista, ela deve ser feita dentro do nosso conjunto normativo, Constituição, normas internacionais que foram absolutamente desprezadas pelo Congresso Nacional. Nós, Ministério Público do Trabalho, e eu fui pessoalmente à Organização Internacional do Trabalho, em abril, fazer uma consulta formal acerca do negociado sobre o legislado. A OIT respondeu formalmente que o negociado sobre o legislado viola a Convenção 98 da OIT. Bem, a Convenção 98 da OIT foi ratificada pelo Brasil. Analisando sob o ponto de vista da convencionalidade, temos aí uma alteração legislativa que viola uma norma de princípio fundamental de direitos humanos. Cabe a nós, procuradores, cabe aos advogados e cabe principalmente aos magistrados, às magistradas, interpretar essa norma não pelo simples texto da lei, mas de acordo com esse conjunto normativo brasileiro e principalmente pela centralidade da pessoa humana que está na nossa Constituição. O valor social do trabalho, que está previsto no artigo 1º, inciso 4º, a progressividade da proteção social, que é a vedação do não retrocesso. Eu ouvi muito no Congresso Nacional, não houve a retirada de qualquer direito. Então, eu devo estar falando de outra coisa aqui. A pejotização retira todos, 100% dos direitos. Salário mínimo, jornada de trabalho. É PJ não tem salário mínimo, é empresa. Princípios constitucionais também, como o princípio da justiça social. E se a gente buscar lá na parte da ordem econômica da Constituição Federal, não estou falando nem do artigo 7º, artigo 8º, que recentemente, num evento para o agronegócio, foi escancarado, que já era dito a boca pequena, que essa reforma é apenas o começo, que eles querem agora acabar com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, e acabar com o artigo 7º e o artigo 8º, que os senhores e as senhoras magistrados do trabalho são todos mal formados. E nós, procuradoras, procuradores,
somos loucos. Me perguntaram, né, o senhor concorda? Falei, concordo. Mas os senhores são loucos? Falei, não, eu concordo em ser criticado. Ministério Público que não é criticado é porque não trabalha. Então, se estamos incomodando, se a magistratura está fazendo valer os direitos previstos no nosso sistema normativo, parabéns, vocês estão trabalhando, mas trabalhar incomoda. Incomoda aqueles que gostam de trabalhar sem rédeas. Para isso, lamento, o convívio em sociedade não é permitido. Nós apontamos nas nossas notas técnicas, foram 8 notas técnicas, mais uma que foi pedindo veto da reforma trabalhista, e nós apontamos ali 12 notas técnicas, 12 inconstitucionalidades, que eu não pouparei de ler, para passar direto para alguns pontos principais, como, por exemplo, a questão do negociado sobre legislado. Fala, poxa, mas o artigo 611b fala que não, aqueles pontos ali elencados não podem ser negociados. O que é? Salário mínimo. Porra! Ou o que está na Constituição você não pode negociar. Mas isso aí já não podia. Ou então eu estudei na faculdade errada, eu estou estudando os livros errados. Porque até onde eu sei, uma lei não altera a Constituição. Me foi questionado no Senado Federal, o senador Armando Monteiro, falou, doutor, o senhor é a favor do imposto sindical? Falei, não, sou contra o imposto sindical. Mas eu sou a favor de uma reforma do sistema sindical. Não de simplesmente falar, agora vocês dois vão brigar, só que eu vou amarrar a mão desse aqui. Por quê? Porque somente o financiamento de uma das partes foi retirado. Ah, mas o imposto sindical tem também das categorias patronais, é fato. Representa 10% da arrecadação. Do sistema S, que representa 60%, não foi retirado. Até sobre esse ponto, né, da necessidade para a própria indústria da reforma trabalhista, foi feito um estudo, infelizmente eu não tenho ele aqui no slide, porque eu tenho só no celular, e eu também, doutor Gilberto Petri, como o senhor, para mim o celular é um telefone com internet, olhe lá. Como diria o meu primeiro chefe, o ministro José Luciano Castilho Pereira, em 1983, ele era juiz da 8ª Junta de Conciliação e Julgamento, eu entrei lá como meirinho. Quando começou o computador, eu fui conversar com ele, pedi uma ajuda lá, eu também não sabia. Ele falou, Ronaldo, eu chamo o computador de Vossa Excelência. É mais ou menos por aí que eu também trato o computador. Então, eu não consegui passar o quadro para os slides, porque estava no celular, eu só sei se estiver no computador. Lá tem uma pesquisa feita pela CNI, Confederação Nacional das Indústrias, que aponta 16 situações que levariam os industriários a não investir. 16. Em que posição fica o custo do trabalhador nessa pesquisa feita pela CNI com empresários das indústrias? Em que posição fica? Última posição. Última posição. Na primeira, por exemplo, imposto. Aí vai colocando burocracia para abrir empresa, para fechar empresa, etc. Tá? Poxa, mas mexeram logo na última. Eu tenho 16 motivos para eu não investir. Pesquisa do primeiro trimestre de 2017. Eu tenho 16 motivos.
para não investir. Então nós vamos te ajudar. Qual que é o último motivo? Custo trabalhista. Então eu vou mexer nesse. O que eu coloquei sobre institucionalização da fraude, eu já falei que essa reforma regulamenta o que era fraude, né? Até na questão própria da rescisão por acordo, né? Uma coisa interessante. Não, quero mandar embora, vamos fazer um acordo aqui. Bem, esse acordo, que ainda existe, né? A reforma ainda não entrou em vigor, para demitir, onde eu libero o FGTS, a pessoa continua trabalhando, tá? Não é só fraude trabalhista, não, é crime. Crime contra o FGTS. Quem faz isso tem que ir para a cadeia. Questão da pejotização ilimitada, eu trago um exemplo aqui da empregada doméstica. E eu fiz claro, uma brincadeira com a empregada lá de casa, a Dinha, está na família já há 22 anos. Eu brinquei e falei, Dinha, você viu a reforma aqui? Porque foi uma matéria no Jornal Nacional falando que a reforma é maravilhosa para as empregadas domésticas. No dia seguinte ela chegou em casa e foi comentar, eu vi ontem no jornal que essa reforma é boa para a gente, né? Eu falei, Dinha, é boa, você vai poder ser empresária agora. É mesmo? Eu falei, você vai ser empresário, nós vamos fazer um contrato, você vai prestar serviço para mim. Pode, Ronaldo? Eu falei, pode. Você vai trabalhar 15 horas por dia por prato de comida. Isso não pode. Eu falei, pode. Ela é empresária. Empresária trabalha a hora que quer. O empresário não tem controle de ponto. Mas por prato de comida? Eu sou empresário, eu coloco o preço no meu serviço. E ainda vem o legislador e fala, seu juiz, dona juíza, vocês não podem falar que isso aí é fraude. Essa reforma, ela trata os senhores e as senhoras como submagistrados, retirando de vocês o poder e o dever de interpretar a norma. No caso da pejotização, a perda é de absolutamente todos os direitos trabalhistas. E com relação à Previdência, eu tenho uma visão absolutamente diversa do Dr. Gilberto, espero que ele esteja certo, mas eu acho que é o contrário. Para mim, a reforma previdenciária está feita. Pejotização cai de 20% para 5%, o recolhimento. No contrato 0 hora, chamado de jornada intermitente, o recolhimento é com base no que recebeu. Os empregados da McDonald's que faziam jornada 0 hora antes da reforma e antes do Ministério Público do Trabalho fazer a ação civil pública, que resultou num acordo judicial em Recife, Pernambuco, mais de 90% dos empregados ganhavam menos de um salário mínimo. Aí vem uma minuta da medida provisória, falou, não, vamos corrigir isso. Se você ganhar menos de um salário mínimo, cabe ao empregado complementar para dar os 20% de um salário mínimo. Vamos para ajudar na conta, eu sou péssimo para conta, para números, vamos botar R$1.000 o salário mínimo. Recolhimento previdenciário, R$200. Eu tenho um contrato 0 hora, ganhei R$200 naquele mês. Eu vou pegar meu salário inteiro e vou recolher de previdência? A outra questão, a terceirização, eu acho que já é uma questão já muito batida, debatida, a prejudicialidade da terceirização, ela é óbvia, né? Se não for para diminuir custo, eu não terceirizo, eu prefiro ter o meu trabalhador. E um exemplo que as empresas não estão para brincadeira
essa matéria da Folha de São Paulo, de 3 de agosto. Empresas buscam substituir mão de obra por terceirizado. E nessa matéria o discurso já mudou. Durante as discussões da reforma, o discurso era modernidade, era beneficiar o trabalhador. Aqui não, aqui já falam abertamente, redução de custo. E o pior é ver que o exemplo vem do governo. Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, acabou o concurso. Acabou o concurso público em empresas estatais. Questão do contrato 0 hora, eu também já falei bastante. Esse tema, tarifação do sofrimento, é um tema que me é muito caro. E aí eu peço licença, doutor Gilberto, eu até brinquei com o ministro Hugo. Eu não costumo falar de futebol em palestra, em nada, mas o senhor falou em tarifação do sofrimento, tarifação não, de sofrimento, que ia entrar com a ação de danos morais, né, por conta do Grêmio. Eu sou cruzeiro. Ah, não, aí é demais. Nascido em Lavras. Aí eu vou entrar contra o senhor também. Nascido em Lavras, Minas Gerais, torcedor do glorioso Cruzeiro Esporte Clube de Belo Horizonte. Tá bem. Desculpa, o senhor deixou a bola quicando. Mas não faz mal. Sem goleiro. Faz parte. Essa questão da tarifação do sofrimento, que está prevista, não, vai entrar em vigor. Em primeiro lugar, ela cria uma nova espécie de ser humano, que é o subhumano trabalhador. Pô, mas isso aí é muito grave falar isso. Vamos pegar a seguinte situação. Eu, Ronaldo, sou pedreiro. Eu estou trabalhando, cai um tijolo, eu perco a mão. Como é que vai ser a tarifação desse meu sofrimento causado pelo acidente de trabalho? Está tabelado. A reforma tabelou, criou um máximo, criou um valor pela minha mão. Agora vamos supor que eu, Ronaldo, pedreiro, estava do outro lado da cerca. Era meu dia de folga. E eu resolvi passar ali perto da empresa. E esse mesmo tijolo caiu, só que do outro lado da cerca. E eu estava passando, caiu na minha mão, eu perdi a mão. O meu sofrimento está tarifado? Não. Porque ali eu não sou trabalhador, eu sou um pedestre. Ali eu sou cidadão. Como trabalhador, eu não sou cidadão. Uma outra situação que é bastante corriqueira, talvez todos já tenhamos passado. Vamos olhar um imóvel na obra, né? Imóvel em construção para comprar. Eu sou consumidor, chego lá, o doutor Ney, o representante comercial da empresa, empregado da empresa, ele vai me mostrar o apartamento. Nós dois estamos dentro do elevador, o elevador dá um problema, sofremos um acidente. O doutor Ney é empregado. O dano dele, a mesma coisa, nós dois perdemos a mão direita, tudo igual. O dano dele está limitado. O meu não, porque eu sou cliente, eu sou consumidor. Quem vai definir é o juiz, de acordo com os princípios previstos na Constituição e no Código Civil. E vai ser definido por um juiz completo, não um juiz incompleto, como previsto na reforma trabalhista para o juiz do trabalho. E o pior, se além de nós dois, estiver também o doutor Hugo, que era o auxiliar de pedreiro, que ganhava menos que o doutor Ney, porque a mão dele, que ele também perdeu, vale menos do que a outra.
Então, que se falava boca pequena, que o pobre vale menos, agora está institucionalizado. E eu fico imaginando de que mente brilhante saiu essa ideia. Eu confesso que eu procurei no direito comparado, não encontrei algo, talvez que lembre no direito alemão, mas lá, na verdade, a indenização é algo tão alto que ninguém vai para a justiça, resolve num acordo. E lá se estabelece piso. Só que o piso é muito alto. E eu fui procurando, até que eu achei. Achei a inspiração para a modernização da legislação trabalhista. Código de Hammurabi. 1776 anos antes de Cristo. Quase 4.000 anos atrás. Pelo trecho aí dá para a gente ver o valor da vida de uma mulher. Se ela é da classe alta, aqui não... não, está aqui, ó. A vida de uma mulher comum vale 30 ciclos de prata. Se é de uma escrava, 20. Ao passo que o olho de um homem comum vale 60 ciclos de prata. Quando nós estabelecemos uma tarifação, ainda de acordo com a classe social da pessoa, nós estamos regredindo 4.000 anos na nossa história. Estamos voltando lá nos sumérios, começo do alfabeto, formas de alfabeto. Isso é modernização? E vem a questão: que país que nós queremos legar para os nossos filhos e netos? Quais as consequências de uma legislação que aumentará fatalmente o abismo social, em razão, principalmente, da diminuição do ganho dos trabalhadores? Aumento da pobreza, piora na segurança pública, fim da justiça do trabalho, diminuição de oportunidades. É esse país que nós queremos para os nossos filhos? O meu filho do meio, tem 19 anos, ele foi estudar na Austrália, está trabalhando lá de pedreiro, auxiliar de pedreiro. Um dia desse ele mandou um vídeo mexendo numa britadeira sem a máscara, tomou uma bronca. Aí ele falou: pai, eu não mando mais vídeo. Eu falei: não use mais a máquina sem a proteção. E ele estava mexendo com a irmã, que é advogada, a irmã mais velha. Que a irmã estava feliz que foi contratada, que não sei o quê, trabalhando. Aí ele falou: pois é, eu de pedreiro aqui, eu ganho 4 vezes o que você ganha. Ele está ganhando $5.000 por mês. Poxa, então vou para lá. Talvez isso explique porque a Austrália tem o 2º IDH do mundo. Ele, como pedreiro, ele pegou a namorada dele, botou a tiracolo e viajaram 2 meses, foram para Bali, Tailândia, tudo. Ele comprou um carrinho usado, mas comprou. Isso é distribuição de renda como deve ser. Talvez por isso, na Austrália, haja uma demanda por produtos infinitamente maior do que no Brasil. Eu ouço muito falar, não, porque quais serão as medidas que nós tomaremos contra a reforma? Não é contra a reforma. O que precisamos é colocar em prática o que está previsto na nossa Constituição, nas normas internacionais e na própria legislação trabalhista, que é a proteção dos direitos sociais. Proteção do hipossuficiente, sim, que o trabalhador é o hipossuficiente, como é o consumidor na relação de consumo. E esse papel
cabe, principalmente, a nós, operadores do direito, fazer valer o conjunto de proteções sociais. Dentro desse processo de desumanização, e já encerrando, ministro, de desumanização por que passamos, e no caso do direito do trabalho, processo de subhumanização do ser humano enquanto trabalhador, o grau de crueldade de alguns pontos da reforma, como no contrato intermitente, que possibilita que eu não trabalhe e ainda fique devendo para o empregador. Eu me lembro de um trecho, de um texto, de um escritor da minha terra, de Minas Gerais, Guimarães Rosa, que dizia que se todo animal inspira ternura, o que terá ocorrido com os homens? Muito obrigado. Cruzeirismo.